O Twitter voltou! Ressurgiu das cinzas, gurizada. Eu quero aproveitar, cara, esse tópico novamente pra usar de clickbait pra ensinar pra tua tia, pro teu sobrinho, pro teu tio sobre DNS, sobre proxy reverso. Então vamos ver até onde a gente vai. Vamos começar pela polêmica e depois a gente entra na parte técnica. Como que o Twitter voltou no Brasil e como é que provavelmente ele vai ser bloqueado novamente. Se tu recebeu esse vídeo no WhatsApp, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano, ou mais conhecido como Lucas Montano do canal Lucas Montano, tá? Aqui a gente fala sobre carreira, tecnologia e programação. Então, há 19 dias atrás, um de vocês, eu gostaria de saber quem foi, deu a brilhante ideia lá no Hacker Rank, no Hacker News do Y Combinator. Pergunta ao Hacker News: quanto custaria migrar o Twitter para o Cloudflare? Cloudflare cheer. Cloudflare's great. Cloudflare's bright. Sou do Brasil e atualmente nossos ISPs estão descartando quaisquer solicitações para o intervalo de IP do Twitter, sendo ISPs aqui os provedores de internet do Brasil, né? E recusando consultas DNS em seus servidores. Primeiro a gente tem que começar explicando o que é um DNS, cara. Tu tem o teu computador, tá? Esse aqui é tu, tá? Tá aqui, tu quer acessar um site, mas tu não sabe o IP do site. O que é o IP? O IP é o endereço do servidor. Então tu tem aqui o servidor, tem o IP do servidor e tu não sabe o IP do servidor. O que tu sabe, na verdade, é que tu precisa digitar no teu navegador twitter.com. E cara, isso aqui pra ti que é programador é um conhecimento básico, tá ligado? Tu é obrigado a entender isso aqui. Isso aqui é o mínimo que tu precisa entender. Teu usuário tá aqui, o teu usuário sabe o domínio do teu site, a URL, aí ele vai digitar no navegador twitter.com, mas obviamente não existe um endereço de um servidor chamado twitter.com. Isso aqui é um domínio, e aí tu tem o que? Os servidores de resolução de domínio. E ele vai praticamente te devolver o IP do Twitter. Aí tu com esse IP, ou teu navegador, vai acessar o servidor, certo? Bem simples aqui, tô deixando algumas coisas de fora, mas é isso que tu precisa saber. E aí ele fala aqui, ó, e recusando consultas DNS em seus servidores. Ok, as consultas DNS seria... Bom, se tu tá usando um DNS padrão, o servidor de DNS não vai te responder com o IP do Twitter, então tu não vai conseguir acessar o Twitter. Tu não sabe de cor o IP do Twitter, então tu não vai digitar na URL. Se tu tentar digitar na URL, o governo, a segunda coisa que eles vão fazer, que a Anatel vai fazer, é bloquear o IP. Então mesmo que tu tenha conhecimento do IP, eles podem bloquear o IP. Primeira coisa que eles fizeram, bloquear o DNS. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Aí o cara fala aqui, ó, se o usuário já estiver usando o Cloudflare DNS 1111. Lucas, o que isso significa? Cara, vai lá na configuração do teu Wi-Fi, tu vai ter TCP/IP, vai ter o teu IP address, a tua máscara, o teu roteador, tu vai em DNS. Aqui tu tem o DNS servers, tá? No meu caso eu tô usando o 888 e 666, que seriam o do Google, beleza? Então talvez o usuário já estivesse configurando lá para usar um DNS da Cloudflare. O Xande só tinha bloqueado o DNS do Twitter. Se tu tivesse utilizando 1111, o Cloudflare ia resolver o IP pra ti e tu ia conseguir acessar o IP. Aí eles bloquearam o IP, tu não ia mais conseguir. Porém, como o do Cloudflare 1111, então imagina que esse aqui o governo bloqueou. O governo bloqueou esse DNS aqui, esse servidor de DNS, para ele não te retornar mais algo, ok? Bom, tu poderia estar usando um servidor na gringa, então tu vai usar lá o servidor da Cloudflare, porque o Google, digamos, tem muito a perder no Brasil e obedeceu mas a Cloudflare ainda estava lá de boaça, te retornando o IP que tu precisava. Beleza? Estamos na mesma página. Aí ele fala o seguinte: mover o Twitter para o Cloudflare não tornaria o bloqueio inviável? Quais são as desvantagens de uma perspectiva comercial de não migrar? Quanto custaria migrar o Twitter para Cloudflare? Ok, por exemplo, quais são os sites que migraram para Cloudflare? E por que é muito mais difícil o governo tentar burlar isso que a Cloudflare tá fazendo com o Twitter? Nesse complô, nossa, Cloudflare, vou botar a camiseta, meu Deus, ela vai salvar a internet, o free of speech. Cloudflare's bright. E eu até quero falar sobre isso porque a Cloudflare, há 10 anos atrás, escreveu esse artigo aqui. O Matthew Prince, pra quem não sabe, é o CEO da Cloudflare, um bilionário americano, e ele escreveu isso há 10 anos atrás sobre a Cloudflare e a liberdade de expressão e o free speech, beleza?
5 minutinhos de leitura, a gente vai passar por aqui porque a gente precisa entender um pouco sobre da onde que a Cloudflare começou lá quando ela não tinha tantos clientes, qual era o posicionamento deles ideológico e por que eu tuitei hoje cedo pra vocês que o ponto que vocês podem estar esquecendo é que a Cloudflare tem mais a perder que o Musk e nada a ganhar com o posicionamento ideológico agora. Não há 10 anos atrás, eu digo agora. E para entender isso, a gente precisa saber também quem usa Cloudflare. Então, tem um site aqui que é Trends, provavelmente está desatualizado, mas, enfim, a Caixa usa Cloudflare, Magazine Luiza, AI Kill the Internet, que no caso seria o meu botão estúpido, o iFood, a Vivo, a King Host, o Reclame Aqui, Web Motors, enfim, cara, tem muito site até mesmo do governo que utiliza a Cloudflare. O meu site, o AI Killed Internet, com o meu botão estúpido, e se tu clicar nesse botão estúpido aqui, ele custa $1 e ele daqui a pouco vai começar a custar $2 e depois se tu indicar mais 2 pessoas, 3, e essa pessoa indicar 2 pessoas, 4, tô brincando, não é assim que... Isso aqui é só um botão estúpido que eu usei pra testar justamente a configuração de uma infra numa VPS usando o Cloudflare e tudo mais. Mas o meu site tá utilizando o Cloudflare. Então, se eu entrar aqui no meu painel da Cloudflare, vai estar aqui o meu domínio, tá? Vai estar aqui os acessos, os relatórios. Então, tem aqui, ó, o DNS Records. Quando eu entro no meu DNS Records, o que eu fiz aqui? Eu praticamente, primeiro, transformei a Cloudflare no meu DNS Server, tá? Então, Cloudflare Name Server. O que significa que quando alguém digita AI Killed Internet, que talvez seja mais difícil de escrever do que se eu te passar o IP do meu servidor, mas se tu digita isso aqui vai parar na Cloudflare. Mesmo se tu não estiver usando o DNS aí no teu, nas tuas configurações do Wi-Fi. A Cloudflare vai ser quem vai resolver o meu domínio. Ok, ela resolveu o meu domínio, porém, ela não retorna para ti necessariamente o IP do meu servidor. Ao invés de ela retornar o IP do meu servidor, resolvendo o domínio para o teu navegador acessar direto utilizando o IP, o que ela faz é servir como um proxy reverso. E aqui, gurizada, tá o pulo do gato, meu. O pulo do gato é a Cloudflare ser o galo cinzento da parada e agir como um proxy. Então tu vai ver o meu IP, aqui é o meu IP, IPv4 e IPv6, da minha VPS, onde o meu site está hospedado, sendo proxiado pela Cloudflare. Então, ao invés da Cloudflare te retornar o IP do meu servidor, a Cloudflare vai agir como um proxy reverso. Como é que eu posso te explicar isso? A Cloudflare, ela vai praticamente... Opa, eu já tenho um diagrama desenhado aqui. Então, o teu usuário, o meu usuário, acessa a aplicação web pela Cloudflare, ok? Que gerencia o tráfego e ameaças, que passa pelo firewall dela, que filtra algumas coisas adicionais, que vai parar na minha VPS, que manda o tráfego para minha aplicação web, que faz os processamentos das coisas, que retorna tudo, que retorna pelo firewall, que retorna para a Cloudflare, que retorna para o usuário. Então, ao invés da Cloudflare simplesmente resolver o domínio no IP e o usuário acessar minha VPS pelo IP da VPS, a Cloudflare está no meio do caminho, interceptando a comunicação. Ou seja, para o governo bloquear o Twitter, ele teria que bloquear o IP da Cloudflare. E se ele bloquear o IP da Cloudflare, ele derrubaria uma boa parte da internet brasileira que usa a Cloudflare. Bom, o Twitter se pronunciou, né? O X, Global Government Affairs se posicionou, tá, ontem, e eles falaram o seguinte: quando o X foi desligado no Brasil, nossa infraestrutura para fornecer serviços para a América Latina não estava mais acessível para a nossa equipe. Para continuar fornecendo serviço ideal para nossos usuários, mudamos de operadora. Bom, o que eles estão falando aqui? Basicamente, eles estão dizendo que eles precisam da Cloudflare também para CDN, para cache, para deixar o site rápido. Então, se eu entrar aqui na minha cache performance do meu site, vocês vão ver que tem basicamente aqui 3.65k mil, né, acessos servidos para Cloudflare e mais ou menos 600 megabytes transferidos. E se tu trabalha com tecnologia, tu sabe que sem um bom CDN, sem cache, tu não vai conseguir fornecer um serviço ideal para os seus usuários. Essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária. Então, o X, o Twitter, já está assumindo que é temporário do serviço para usuários brasileiros. Então, cara, aqui eu vejo muito de vocês falando o seguinte: não, Lucas, a Cloudflare, cara, ela comprou a briga. Não! A
Cloudflare comprou a briga. E eu já começo a pensar, será, meu? O próprio X já tá se posicionando aqui que é temporário o negócio, tá ligado? Tu acha que eles têm um complô mesmo? Embora esperemos que a plataforma fique inacessível novamente em breve, continuamos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para retornar muito em breve para o povo do Brasil. Então é o seguinte, já tem aí discussões, né, de como que o Musk vai pagar a conta, o que eles vão acertar pro X voltar pro Brasil. Uma coisa, um experimento que a gente teve é que se tu acha que o X morreu, nossa, não, já era, ninguém mais tá postando no X. E eu vi até umas fake news, tá ligado, lá no Threads, da galera falando o seguinte, a Visa parou de postar no Twitter. Etsy parou de postar no Twitter, a Adobe parou, a Lady Gaga parou, o McDonald's parou, o Walmart parou. E aí sério? O McDonald's, o Walmart, Lady Gaga pararam de postar no Twitter, o Twitter morreu? Aí eu fui conferir, Lady Gaga tinha postado no Twitter há 2 dias atrás, McDonald's postado há 1 dia atrás, Walmart há 21 horas atrás. Então, não, cara, eu sei que tu gostaria que o Twitter tivesse morrido, não sei por quê, porque tu gosta mais do Threads, do Blue Sky, tu acha que lá a internet é mais segura, mas o que esse experimento da Cloudflare fez a gente perceber, eu acredito, que é que, cara, muitos de vocês vão voltar pro Twitter assim que der, porque tu é viciado no Twitter, cara, e eu já falei isso no outro vídeo, não te engana, cara, não precisa te enganar, meu, falar, não, o Blue Sky agora é o Blue Sky, a gente vai agir, a gente vai trocar a ideia que a gente troca no Twitter lá no Blue Sky, não, nem quero mais trocar essas ideias aí, isso aí é só hate, a galera gosta de se enganar, meu. Mas há 10 anos atrás, o CEO da Cloudflare, então, falou sobre free speech, e o que eles disseram, cara? Na Cloudflare, acreditamos em uma web livre e aberta. No entanto, recebemos regularmente perguntas sobre conteúdo controverso que flui por nossa rede. Ontem recebemos as perguntas abaixo, e aí as perguntas envolvem um dos usuários da Cloudflare. Temos sido consistentes em nossa política, mas achamos que responder a essas perguntas em público apresentou uma boa oportunidade de mostrar como pensamos sobre essas questões. Não confirmamos nenhum usuário do Cloudflare para a mídia sem a permissão do usuário, então editei as perguntas para remover a referência ao site e ao grupo em questão. Aqui está uma maneira de pensar sobre isso. Seja qual for a sua persuasão política, há, sem dúvida, algum ponto de vista político alternativo que você acredita ser perigoso. Suponha, para o bem deste argumento, que qualquer site que exemplifique o oposto de suas crenças é o site sobre o qual esse blogueiro está perguntando. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que se tu for de esquerda, tu vai tá ok com o bloqueio de um site de direita, e se tu for de direita, tu vai tá ok com um bloqueio de um site de esquerda. Ou melhor, tu vai querer o bloqueio oposto à tua crença. Então, ele compartilha aqui o que foi dito, né? Estou escrevendo da The Kernel, uma revista que cobre tecnologia, mídia e política. Estamos preparando um relatório sobre um grupo polêmico online que será publicado na segunda-feira. Nossas investigações mostram que sua empresa, Cloudflare, é responsável por fornecer para esse site controverso, e temos algumas perguntas para você. Primeiro, você está ciente de que este site foi confirmado como perigoso pelo governo do Brasil? Poderemos substituir aqui, né, pelo nosso caso. E aí o CEO fala, não tenho certeza do que isso significa, não tenho conhecimento de nenhum site que o governo do Brasil tenha confirmado como perigoso, embora o governo do Brasil proíba certas negociações com organizações terroristas identificadas e certos regimes autoritários. Só para um disclaimer, ele tá falando dos Estados Unidos aqui, tá? Eu tô só lendo isso aqui como se a gente estivesse lendo hoje pelo caso do Brasil, que na minha opinião não vai ser a mesma coisa, porque hoje a Cloudflare tem muito mais a perder do que há 10 anos atrás, se ela for contra uma canetada brasileira, beleza? Ele não está no negócio de rotular sites como perigosos. Uma das maiores forças dos Estados Unidos é a crença de que o discurso, particularmente o discurso político, é sagrado. Um site, é claro, nada mais é do que um discurso. Dado que o blogueiro que faz essas perguntas é do Reino Unido, um pouco de mal entendido da jurisprudência dos Estados Unidos deve ser tolerado até esperado. Aí a segunda pergunta do jornalista, você está ciente da natureza do material que esse site hospeda? Aí ele fala, não, nem seria certo para nós monitorar o conteúdo que flui pela nossa rede e fazer determinações sobre o que é e o que não é politicamente apropriado. Então, pessoal, uma das coisas que a gente já tem que começar a ver nesse depoimento aqui de 10 anos atrás e começar a pensar no que a Cloudflare vai fazer hoje, é que, tecnicamente, ela bloquear o Twitter no Brasil, não necessariamente ela estaria, digamos, monitorando o conteúdo do Twitter, certo? São coisas diferentes. Ela
estaria sim cerceando o acesso a uma informação de um cliente dela, que é o Twitter, e isso pode vir a ferir a própria política da empresa. É muito fácil a Cloudflare bloquear os acessos do Twitter por um brasileiro, tá? Basta ela saber se o IP que tá tentando acessar o DNS do Twitter é um IP vindo do Brasil. E novamente, tu poderia contornar isso utilizando um outro proxy antes de chegar na Cloudflare. Então tu pode usar um servidor de proxy que vai fazer a comunicação com a Cloudflare, ou tu pode usar, claro, de forma mais segura uma VPN. Francamente, isso seria assustador. O blogueiro pode estar confuso sobre a natureza do Cloudflare, não somos um provedor de hospedagem, então eles não hospedam o site, né? Remover este ou qualquer outro site da nossa rede não removeria o conteúdo da internet, simplesmente diminuiria seu desempenho e tornaria mais vulnerável a ataques. É verdade. Tá? Então, terceira pergunta. Quais salvaguardas você tem em vigor para garantir que a Cloudflare não apoie atividades terroristas ilegais? Esta questão pressupõe a resposta. Um site é um discurso, não é, digamos aqui, um ato terrorista, né? Então, aqui a gente já começa a ver a forma de pensar do CEO da Cloudflare. Ele não vê, digamos, algo que tu fale como sendo um ato de agressão, beleza? Que tá bem alinhado aí com free speech que a galera, a mentalidade lá nos Estados Unidos tem, né? E até aqui, voltando, né? Eu vou ter que citar o Monark numa conversa que ele teve, cara, com o próprio cara que eu tava retweetando ali, tweetando, meu. Como é que é o nome do cara mesmo? O comediante lá do Porta dos Fundos, o Antônio Tabet. Então, caiu pra mim o Luigi reagindo ao Antônio Tabet com o Monark, tipo, há 2 anos atrás, eu acho. E o Monark deu um exemplo ali, só pra retornar sobre o que tu fala não é uma ação, mas pode ser uma ação, por exemplo, se tu tá dentro de uma sala de cinema e tu fala, começa a gritar fogo e todo mundo se desespera. Isso sim, uma fala vira uma ação nesse ponto. Mas depois desse ponto tem uma área cinzenta, que é onde a discussão começa. E que muitos de nós, a gente começa a discordar. Então, tu é contra poder falar o que quiser, não sendo gritar numa sala de cinema e tal, algo desse tipo, ou não. E aí começam também algumas hipocrisias, ao meu ver. Vamos lá, estou curioso para saber se o blogueiro perguntaria o mesmo ao Google. Uma busca rápida mostra que o Google tem cerca de 334 mil páginas do site em questão em seu cache. O blogueiro sugeriria que o Google deveria ser obrigado a não indexar esse site? Bom, nesse caso, talvez, né? Eles deveriam precisar fazer isso somente quando ordenados por um tribunal, ou deveriam censurar proativamente a rede com base em seus próprios preconceitos. Legal que ele citou isso aqui, tá? Que poderia ser uma ordem de um tribunal. Eu não sei se isso abre uma brecha pra gente tentar entender o que a Cloudflare vai saber. E tenha em mente que nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, de manhã aqui na Holanda, de madrugada aí no Brasil, eu não sei se a Cloudflare bloqueou ou não. Ainda não chegou a notícia aqui pra mim. Vamos lá. Ou considere o exemplo da Comcast, o ISP, que é o provedor de internet, pelo qual acabei de acessar o site em questão. Como a Cloudflare, a Comcast fornece uma rede que tenta entregar conteúdo rapidamente. A Comcast não é host do site, mas poderia, teoricamente, habilitar filtros que impeçam que o site seja entregue por meio de sua rede. E é exatamente o que a gente viveu ali com o Twitter no Brasil, certo? Pessoalmente, eu ficaria desconfortável se o ISP, como a Comcast, como a Vivo, como a TIM, como a Claro, fizesse isso, mesmo sob uma ordem judicial. Então, essa era a visão, ou é a visão do CEO de 10 anos atrás, tá? Ele ficaria desconfortável se o ISP fizesse isso mesmo sob uma ordem judicial. Seria equivalente a censurar a internet e, novamente, seria assustador. Então, assim, tudo me leva a crer que se esse CEO ainda tem alguma relevância dentro da Cloudflare e que ele age conforme ele fala, e a opinião dele ainda não mudou de 10 anos atrás, ele não cederia. E ele não cedendo, aí sim, uma ordem judicial não teria nenhum impacto, porque a Cloudflare não opera, digamos, no Brasil. Se eu não me engano, até que tem que ter um cartão internacional para fazer transferência lá, então eu acho que parte financeira eles não devem ter conta bancária no Brasil. Eles têm sede comercial no Brasil, mas operação mesmo, data center, eu acho que eles têm um, que eu vi numa notícia. Então, há 10 anos atrás, eles não tinham data center no Brasil, nem área comercial. Hoje eles têm. E aí que a gente começa a ver quando o discurso pode não ser tão forte assim quando impacta o bolso de uma empresa que tem ação na bolsa de valores, tá? Então, se tu for ver, a Cloudflare, ela é uma empresa que aparentemente caiu as ações ontem, vem caindo no longo de 6 meses, um ano subiu 29%, 5 anos, mas é uma empresa que cresceu
deu um boom ali, como todas as empresas, em 2021. Depois começou a cair, mas tá andando agora ok, de lado, como várias outras empresas de tecnologia. Há 10 anos atrás, cara, eles não tinham nem feito o IPO, eu acho. Então, só pra vocês terem uma perspectiva de como um discurso de 10 anos atrás muda, porque a situação muda. A Cloudflare fez o IPO na Bolsa de Valores da NYSE em 2019. Esse artigo aqui é de 2013. Quarta pergunta do jornalista. Você apoia campanhas de assassinato e terror travadas por um grupo controverso? Se não, por que você permitiria que tal material odioso fosse protegido por seus serviços? Daí ele fala, a missão da Cloudflare é construir uma web melhor. Hoje, aproximadamente 4% das solicitações da web fluem por nossa rede. E à medida que formos bem-sucedidos, mais e mais da web ficará atrás de nós. E isso, de fato, se concretizou. Eles foram bem-sucedidos nesses últimos 10 anos. É importante, portanto, que sejamos bons administradores, mantendo a natureza aberta e livre da internet. Esses discursos, assim, ajudam muito a vender no início, cara. E depois tu começa a assumir mais responsabilidades. Agora tu tem shareholders. Tem vários acionistas da Cloudflare que não necessariamente estão alinhados com esse discurso. Embora seja, né, como é que se fala? Uma hipocrisia, uma demagogia, tem uma palavra que poderia encaixar melhor aqui, mas é tu investir numa empresa que tu não acredita nos valores e na visão da empresa. Isso acontece muito, né? Há muitas coisas, o capitalismo! Há muitas coisas na web que eu pessoalmente acho desagradáveis. Tem convicções políticas, mas não acredito que essas convicções devam colorir o que é ou não é permitido fluir pela rede. Como já escrevemos no nosso blog antes, frequentemente nos encontramos em lados opostos de conflitos políticos. Fundamentalmente, somos conscientes no fato de que nossas convicções políticas não colorirão quem permitimos que seja rápido e seguro na web. Aí ele reitera, né, a Cloudflare não é um provedor de hospedagem, e ele fala, bom, se a gente bloquear o material não deixaria de existir. E aí o jornalista pergunta, tu recebeu aconselhamento aí jurídico sobre as leis que pode estar violando ao apoiar esse material e potencialmente facilitar ativistas ilegais? Bom, o jornalista o cara tá tipo assim, não, cara, tu não tá entendendo, tu tá errado, tu não tá, qual que é a próxima pergunta que eu posso te dizer? Tu tem noção que tu não vai pro céu se tu não bloquear o Twitter no Brasil? A Cloudflare cumpre todas as leis aplicáveis nos países em que operamos e apoiamos firmemente o devido processo legal. Se recebemos uma ordem judicial válida que nos obrigasse a não fornecer serviços a um cliente, então cumpriríamos essa ordem judicial. E aí, me informa aqui nos comentários, cara, que depois de eu gravar esse vídeo eu não quero ler sobre esse assunto nas próximas horas. Então me informa aqui, voltou ou não voltou a Cloudflare? Voltou ou não? O Twitter foi bloqueado por eles ou não? Porque agora aqui eu tô indo e vindo sobre o que esse CEO poderia ter feito hoje. Aí ele fala, seu CEO defendeu publicamente no passado o fornecimento de serviços para sites que hospedam material perigoso. Sua posição mudaria se um de seus familiares fosse ferido ou num incidente que pudesse ser confiável. Meu, o jornalista tá, tipo, insistindo, tá ligado? Em uma palavra, não. Como forma de provar esse ponto, em vez de especular sobre uma hipótese macabra, vamos discutir um exemplo concreto. Cerca de um ano atrás, um jovem hacker invadiu minhas contas de e-mail, vasculhou e causou uma quantidade significativa de danos e constrangimento para mim. Na época, o hacker era um usuário do Cloudflare. Ele até usou seu site com tecnologia Cloudflare para publicar detalhes do ataque. Fiquei furioso. Foi um ataque direto de dos nossos usuários visando especificamente a mim. Apesar disso, não os expulsamos de nossa rede e nem deveríamos ter feito isso. A missão da Cloudflare é construir uma web melhor. Inerentemente, haverá coisas em nossa rede que nos deixarão desconfortáveis. Continuaremos a cumprir a lei, atender a todos os clientes e manter consistentemente a crença de que nosso papel apropriado não é o de censor da internet. E fica aqui então, para encerrar esse vídeo, a visão do CEO da Cloudflare, ou na verdade o comunicado da Cloudflare, bem baseado com a visão do CEO da Cloudflare de 10 anos atrás. E eu quero deixar um lembrete para ti também. Cara, não clica naquele botão estúpido. Não clica, cara. Primeiro que esse botão estúpido, ele tá usando a Cloudflare, meu. Depois que esse botão estúpido provavelmente vai te dizer algo que vai te decepcionar. Não esquece de se hidratar. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta se a Cloudflare voltou ou não. Yada, tudo aquilo que os outros youtubers falam, coloca aqui.